Olá, sejam bem-vindos a mais um tema de família. Hoje nós vamos falar sobre pais e mães que criam seus filhos sozinhos. E eu entendo que esse é um assunto delicado, um assunto que poucas vezes nós temos informação, acesso, mas cada vez mais o desafio da igreja cresce e cresce porque muitos casais estão se divorciando e essas pessoas precisam ser acolhidas, amadas na igreja, os seus filhos precisam ser tratados também de uma maneira adequada e talvez esse modelo que nós temos de família, né, pai, mãe e filhos, ele cada vez se torne mais escasso, né? Um modelo de uma família dupla tem sido cada vez mais presente, né? Então, homem e mulher tiveram um filho e agora eles têm outros relacionamentos e esse filho tem então contato com uma família mais ampliada, né? Eu sei que esse assunto sempre foi um tabu dentro da igreja e em quase 30 anos de igreja eu vi muitas vezes esse assunto ser jogado por baixo do tapete, porque como é um assunto sensível, poucas vezes nós queremos colocar a mão nele, né? Mas a igreja precisa tomar consciência disso e precisa se preparar, né, para ajudar essas pessoas. E também a minha intenção aqui é que se você é um pai ou uma mãe que tem criado os seus filhos sozinho, que você possa ter algumas orientações, né? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, 26 a 28, ele fala que em Cristo não existe mais diferenças entre nós, nem entre homem e mulher, nem entre etnia, judeu e gentil, e é claro que muito menos uma diferença de classe, né? O que ele está querendo dizer é que a igreja precisa ser vista como um grupo de pessoas que as suas diferenças não causam desconforto suficiente para que não haja comunhão. Então, dentro da igreja, nós precisamos lidar com cada uma das pessoas valorizando o que ela é e não necessariamente aquilo que ela traz, né, na sua vida, a quantidade de dinheiro que ela tem, se é homem ou mulher, o seu histórico, né? A igreja ela precisa ser um lugar então de comunhão, um lugar onde as pessoas elas são aceitas e dentro daquilo que Cristo propõe para cada um de nós, nós vamos crescendo, amadurecendo e lidando com essas questões para que nós nos pareçamos mais com Ele, né? Então nós não temos que parecer com um modelo do que seria, entre aspas, um crente ideal. Nós temos que parecer com Jesus Cristo. E é claro que nós entendemos que à medida que nós como igreja vivemos assim, nós vamos estendendo isso para a nossa sociedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer como igreja, e você que é pai ou mãe que lida com que cuida, né, do seu filho sozinho, é que a identidade dessas pessoas não está atrelada a essa condição social, esse estado civil, né? Ela é uma mulher, um homem que tem nome, que tem identidade, que tem qualificações e que o Espírito de Deus vai atuar sobre ela para que a comunidade seja abençoada ou sobre ele, né? Então, a identidade dessa pessoa não pode estar atrelada simplesmente a isso. É claro, se for uma pessoa que carece de ajuda, nós vamos ajudá-la, mas isso faríamos independente da situação, independente desse status, né? Eu digo isso porque eu me lembro aqui, por exemplo, de uma situação de uma viúva, por exemplo, né? E a Bíblia nos alerta e nos ensina que nós devemos ajudá-los, né? Ajudar essas pessoas. Mas hoje nós temos um enquadramento bem diferente, né? Então talvez não temos tantos viúvos, né, dentro da igreja ou viúvas com filhos ainda a serem criados, mas talvez nós tenhamos muitos divorciados. Então é uma condição que nós precisamos também ajudar, né? Então a identidade dessa pessoa precisa estar atrelada com aquilo que Cristo fez por ela e não necessariamente com o seu status civil, né? Uma segunda coisa que nós precisamos entender, e se é possível a igreja fazer alguma coisa nesse sentido, ela deve fazer, é que o relacionamento dessa pessoa com o seu ex-cônjuge precisa manter uma certa harmonia, uma certa paz, né? E talvez a igreja possa ajudar no sentido de aconselhar, de orar, de apoiar, né? E essa pessoa então precisa enfrentar
os seus desafios ali com o ex-cônjuge, né? Isso muitas vezes acaba caindo sobre as crianças, né? E aí nós precisamos cuidar também das crianças nesse sentido, né? A igreja, ela pode ser uma comunidade, uma família estendida, para que aquela criança tenha boas referências de homem, de mulher, de irmãos, de pares, né, entre as crianças. Então a igreja, ela pode ser muito benéfica num contexto assim. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que Deus entende as nossas dores e Ele sabe, né, que talvez o relacionamento se tornou insustentável, Ele sabe a causa que pode ter trazido uma situação assim. Então, essa situação do rompimento, ela não pode se tornar um empecilho para que a pessoa experimente da graça, do amor de Deus, e nós como igreja precisamos entender isso também. Então, alguns conselhos práticos aqui para que a igreja e as pessoas, né, os pais aí solteiros lidem com seus filhos, começa por um aspecto que é o de entender que a Bíblia não trata especificamente de mandamentos ou de orientações para um pai ou uma mãe solteira. Isso porque o mandamento de cuidar dos filhos, ele independe dessa situação, né? Então, no contexto bíblico, onde muitos homens iam para a guerra e morriam, onde especialmente ali no Novo Testamento, a expectativa de vida era muito baixa, essas pessoas elas precisavam ser assistidas pela comunidade, mas a orientação bíblica para cuidar dos filhos era a mesma, né? Então, um pai e uma mãe que cuida do seu filho sozinho precisa continuar seguindo as orientações da Bíblia, né? De, por exemplo, Efésios capítulo 6 ali, de não irar os filhos, de orientar segundo a palavra de Deus. Nós temos o livro de Provérbios que vai trazer inúmeros conselhos e orientações, tanto para pai e mãe que estão juntos, como para aquele que é solteiro e está cuidando dos seus filhos. Então, não há uma classe especial de orientação, porque nós somos orientados a partir do que a Bíblia nos ensina de modo geral. Uma outra orientação que é necessária é que esse pai e mãe siga aquele modelo de ler a Bíblia com seus filhos, de orar por eles, de orar com eles, também de ser um modelo, né, de um cidadão responsável. E uma coisa que pode acontecer é que essa pessoa, sendo uma mulher ou um homem que cuida dos seus filhos sozinho, coloque essa criança em contato com outras pessoas para que ela tenha outras referências, né? Então, se há uma mãe que cuida do seu filho sozinho, ela pode, através de um avô, de um tio, de um líder da igreja, ela pode colocar essa criança em contato com essas pessoas para que esse modelo, né, do que é ser um homem ou uma mulher possa ser formado ali junto com a criança. É claro que a criança está sempre observando e aprendendo, mas isso pode ser feito, de repente, de uma forma intencional, né? Então, participar da igreja, participar desse contexto é muito importante para o desenvolvimento da criança e também para que o pai ou a mãe que cuida do seu filho sozinho caminhe de uma maneira mais tranquila. Uma coisa que é importante dizer, irmãos, é que essas pessoas, elas não carecem da nossa dó, né? Então, o filho que é criado sozinho, ele não carece de dó, ele não é um coitadinho, ele é uma pessoa capaz, suficiente, ela vai ter que, é claro que vai ter que lidar com algumas demandas que talvez outras crianças não tenham que lidar, mas cada dia mais isso cresce e essas pessoas não precisam ser olhadas por nós como se eles fossem rebeldes ou como se eles fossem coitadinhos, ou ainda que a gente fique justificando os seus atos por causa daquilo. As crianças, elas vão ter que ser corrigidas, orientadas da mesma forma que crianças que são criadas com pai e mãe, né? Então, essas orientações, elas servem para a gente pensar que Deus, ele tem uma atenção por essas pessoas, é claro, não vai desamparar nenhuma delas, que os filhos precisam ser criados no caminho do Senhor, que não precisam ser vistos como superiores ou inferiores,
né? Eles são crianças e devem ser tratadas dentro dos parâmetros bíblicos, e que esse pai ou essa mãe que enfrenta isso precisa muitas vezes de suporte. Mas esse suporte também vem da parte da pessoa. A pessoa precisa expor essa necessidade, né? Então, de forma prática, a igreja ela precisa aprender a acolher essas pessoas. Eu diria que precisa respeitar se a pessoa quer continuar ou não sozinha, né? Então, se a pessoa quiser iniciar um novo relacionamento, pode ser que surja a necessidade de orientação. Mas se ela quer permanecer sozinha, que assim seja e que isso não seja um problema, né? Para que a gente lide com esse quadro. E também a pessoa precisa entender isso e precisa resolver essas questões na sua vida. Se ela quiser permanecer sozinha, não há dificuldade nenhuma de permanecer na comunidade cristã dessa forma. Se quer contrair outro matrimônio, seja como for, a orientação é que siga aquilo que a Bíblia diz com relação a escolher um parceiro ou uma parceira. Né? Então, esse aqui, irmãos, é um assunto que a gente está tocando aqui inicialmente. Certamente mais tarde, em outros momentos, nós vamos falar bem mais sobre essa relação, tá bom? Espero que Deus abençoe você e que nós, como igreja, amadureçamos cada vez mais em caminhar com Deus e em apoiar cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe.